Viva com mais compreensão, amor e carinho. Começa agora o programa Amor e Relacionamento com Pami Garcia. Olá, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Eu sou a Pami Garcia e vou falar sobre perdão. Perdão é um tema que eu venho falando bastante aqui na Rádio Unidharma, eu falo bastante também no meu blog. É um tema muito importante porque se queremos relacionamentos felizes e relacionamentos que nos tragam prazer, que nos tragam satisfação na vida, é preciso que aprendamos a perdoar. Por quê? Porque estamos nos relacionando com pessoas, com seres humanos. Não estamos nos relacionando com máquinas. E sendo humanos, o erro está a um passo sempre. Sempre podemos cometer erros, sempre podemos cometer equívocos, magoar a pessoa, causar algum mal-entendido. E se a gente não está preparado para perdoar, para relevar e para ver a outra pessoa de uma forma mais humana e menos máquina, os nossos relacionamentos se tornam muito difíceis, se não talvez até mesmo impossível. Então sim, falo bastante sobre perdão, acho que é um tema muito importante, que todos nós temos conhecimento da importância desse tema, mas que infelizmente é muito difícil de se colocar em prática. Muitas pessoas vêm me pedindo orientação, me pedindo uma luz, me pedindo uma reflexão, uma palavra de conforto para poder viver essa situação, após ter passado por alguma decepção, viver de uma forma melhor e conseguir perdoar o parceiro. Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa visão mais realista, mais pé no chão das coisas. No outro dia eu escrevi na verdade foi um vídeo que eu fiz no YouTube e coloquei lá no meu blog, onde eu falava sobre o perdão, né? Na verdade o tema era cometer um erro, errar é humano e permanecer no erro. As pessoas têm o hábito de falar que isso é burrice. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que é plenamente humano quando a gente comete um erro e a gente erra novamente naquilo. E muitas vezes, lá pela quarta, pela quinta, pela 10ª vez que a gente cometeu aquele erro, é que a gente vai aprender. Então, é muito importante que você tenha essa percepção e que você não se cobre tanto e que você também não cobre tanto do seu parceiro, porque nós estamos aqui para aprender e todo aprendizado gera erros, gera equívocos e a gente vai cair, a gente vai cometer falhas e isso é um probleminha, né, do ser humano que a gente tem que aprender a lidar de uma forma mais bem-humorada, de uma forma mais despojada, não levar a coisa assim tão a ferro e fogo é uma das dicas para a gente poder perdoar. Agora eu vou ler aqui para vocês alguns dos comentários que eu recebi no meu blog de pessoas pedindo orientação sobre esse tema. Queria ajuda, minha namorada me traiu no primeiro mês de namoro. Ela não me amava, depois, só de 3 meses, ela começou a me amar de verdade. Eu não consigo perdoá-la, mas eu quero perdoar. Só que não consigo. Ela chora muito, se sente culpada. Mas, quando eu olho para ela, sinto raiva. Aí, fui e traí ela com 4 garotas. E ainda falei para ela tudo o que fiz só para ela sentir o gostinho da dor. Mas, mesmo assim, não consigo perdoar. O que faço? É claro que mesmo assim esse rapaz não conseguiu perdoar, porque não é dando o troco na mesma moeda, não é fazendo-a sentir o gostinho da dor que você vai perdoar. Isso não é o caminho, esse não é a luz, essa não é a solução para quem está buscando o perdão. E você pode trair 4, 5, 6, 10 mil vezes e não vai fazer com que você consiga encontrar uma forma de perdoar o seu parceiro. Aliás, um tempo atrás eu recebi um outro comentário onde a leitora falava que ela já traiu o parceiro em vingança, né? E mesmo assim ela não se sente vingada. Perdoar e vingança são coisas completamente diferentes. Perdoar
quer dizer que você agora consegue conviver com essa situação de uma forma tranquila. Essa situação, a traição, ela ocorreu e vai fazer parte da história de vocês. Esse é um fato que você tem que aceitar. Só que, com o passar do tempo e com o seu esforço sincero para lidar com isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável, vai fazer com que as lembranças desse acontecimento não sejam mais doloridas. E muito pelo contrário, muitas vezes você consegue até descobrir valiosos aprendizados com isso. Por que foi que isso aconteceu? Quais são os aprendizados que esse momento trouxe para você? Então, o nosso amigo aí que está perguntando, o que eu devo fazer nessa situação? Lá no começo, no primeiro mês de namoro, ela me traiu e aí só depois de 3 meses é que ela começou a me amar de verdade. Bom, nesse caso em específico, eu acho que o nosso leitor ele precisa ter uma visão assim mais tranquila da situação. Eu acho que ele está levando muito a sério uma situação onde era um primeiro mês de namoro, se duvidar era ali 15 dias, 10 dias. Eu não estou querendo dizer que o tempo de um relacionamento não tem importância. Não é isso. É que nesse caso em específico, pelo que ele fala, parece que ela não estava assim tão envolvida ainda com ele. Então, se ela não o amava ainda, e só depois do 3º mês que ela começou a mostrar mais amorosidade, mais relação com ele, mais interconexão com esse parceiro, como a gente pode chamar essa situação de traição? Se ela não estava ligada verdadeiramente a ele, se ela não o amava ainda, então eu acho que você precisa, você aí, o nosso colega anônimo que escreveu para mim, precisa ser ter um pouco mais de autoestima, sabe? Se naquele momento lá passou, eu não era esse relacionamento que nós temos hoje, e que se fosse esse relacionamento de hoje, as chances disso ter acontecido não seriam bem menores. Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de querer ficar com outras pessoas para fazer com que ela sinta o gostinho, porque ela vai sentir o gostinho. Mas e daí? O que isso faz com que você se sinta melhor? O que isso vai fazer com que você chegue mais próximo do perdão e de conviver melhor com essa situação? Não vai mudar em nada. Então, diminua aí um pouco a gravidade desse acontecimento. Muitas vezes as pessoas têm essa visão assim muito perturbadora, né, de uma pessoa, o parceiro ficou com outra pessoa, e aí eu não estou querendo dizer com isso que não seja um acontecimento triste, que abala e que faz diminuir a autoconfiança, faz diminuir a autoestima, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é muito importante também a gente não ficar supervalorizando o problema, porque isso acaba fazendo com que nós nos diminuamos, nos tornemos menores, né, perante a situação, e faz com que a situação se torne muito maior, muito mais poderosa, muito mais difícil de resolver do que ela de fato o é. Então era 1 mês só de namoro, ela ainda não estava conectada com você, sabe? Bola pra frente, o que passou, passou. O importante é que agora ela está do seu lado, ela se mostra arrependida com relação a isso, porque hoje ela está ligada a você e seria uma pena muito grande que esse relacionamento, que parece que vocês dois se amam, chegasse a um rompimento, chegasse ao fim por causa de uma situação que aconteceu no passado e que você deveria ter conseguido ir adiante, passado por cima disso, e você não conseguiu e continuou vivendo a situação, revivendo a situação de uma forma muito dolorida. Agora tem um outro comentário. Temos aqui um comentário de uma pessoa que se auto-intitula Fada, também nesse mesmo post. Sou casada, vai fazer 3 anos em abril, e no dia 31 do ano passado, ele me chamou para conversar e me revelou que estava saindo com uma mulher há quase 1 ano. Na hora fiquei sem chão, sem palavras, só conseguia chorar, mas daí então ele também teve uma surpresa. Eu contei a ele que eu também o traía com uma pessoa, mas que foi somente uma vez. Bem, eu estava revoltada, pois eu preferia não saber, só que ele foi honesto comigo e me contou tudo. Eu não ia contar nunca, pois eu o amo
e só fiz isso porque tinha certeza tinha algumas desconfianças de que ele estava me traindo. Dito e feito. Ele manteve em caso, só no meu ver, ele manteve um caso e, no meu ver, ele só me contou porque a gaiata terminou o romance com ele. Senão, ele estaria com ela, eu acho. Ele sempre me falava que, se isso acontecesse, eu seria a primeira a saber e ele não contou. Eu admito que no ano de 2011 deixei muito a desejar mesmo. Nossa vida financeira não andava bem e isso me abateu muito e eu acabei ficando de mal com o mundo e atingi ele. Daí ele foi e procurou nos braços de outra uma coisa que faltava em mim. Nós já nos perdoamos, mas eu ainda não aceitei o fato dele manter esse relacionamento. Tanto que a mulher pedia que ele se separasse de mim para ficar com ela e graças a Deus isso não aconteceu. Sei que ele me ama, mas estou insegura, frágil e com muito medo. Só o traí por carência também. Preciso tanto de uma palavra de conforto. Obrigada. Bom, amiga, eu acho que aí nessa situação você, pelo que parece, diz que os dois já se perdoaram, então isso significa que vocês estão aí, pelo menos numa tentativa, num comum acordo de continuar com esse relacionamento, investir no relacionamento e passar por cima de tudo que passou, de tudo que ficou lá para trás, de todos os erros que vocês cometeram. Então é importante que você fala aqui no seu comentário, isso graças a Deus não aconteceu, a separação não aconteceu. Então não permita que esse ressentimento, eu não admito que ele tenha mantido esse relacionamento durante todo esse tempo, não permita que isso te amargure. Sabe, erros, infelizmente, a gente comete e parece que o seu parceiro, pelo que você diz aí nessas poucas palavras, ele começa a admitir aí que tenha errado. É importante, nesse momento, que você se concentre no hoje, que você se concentre no que vai vir daqui adiante, no que vai ser o relacionamento de vocês amanhã, depois, nos próximos anos. E se isso aconteceu, paciência, sabe? É preciso em alguns momentos da nossa vida a gente olhar para trás e falar, aconteceu, acabou, agora não está mais aqui, esse momento não está mais aqui, e seguir adiante. Agora, um alerta aí para você, para essa pessoa que deixou o comentário, e também para todas as outras pessoas que estão em um relacionamento ou que ainda virão a ter um relacionamento. A maioria dos erros nos relacionamentos acontecem porque as pessoas não têm as, entre aspas, regras bem definidas. Sabe, você fala que você ficou revoltada porque preferia não saber do acontecido. Mas, no entanto, ele sempre falou que se isso acontecesse, você seria a primeira pessoa a saber. É óbvio que quando a coisa acontece, a gente vê a situação de outra perspectiva. Mas, se era o caso lá do início, antes de tudo, você já não queria saber caso uma traição acontecesse, você não queria ficar a par disso, então era importante que você tivesse falado para ele. É preciso ter esse acordo, sabe, disso, de traição ou de qualquer outra coisa, ter um acordo meio que pré-estabelecido. Eu prefiro não ficar sabendo, ou então traições jamais serão admitidas no nosso relacionamento, e se isso acontecer, será o fim do relacionamento. Tem uma coisa mais sólida, sabe? Para você saber o terreno, para você saber onde você está jogando. É como você jogar um jogo de baralho, um jogo de cartas, e você não sabe exatamente quais são as regras. Isso é um problema muito grande, porque aí você recebe uma carta, você não sabe exatamente o que tem que fazer com aquela carta, se você precisa colocar na mesa, ou se você guarda com você, ou se essa carta ela tem algum valor importante ou não. Então, no relacionamento, para que a gente tenha até essa capacidade de melhor lidar com as surpresas da vida, seria interessante que os casais tirassem um tempinho. As pessoas estão muito distantes umas das outras, os casais dormem juntos, mas conversam muito pouco. Então retomem tudo isso, retomem essa curiosidade que os namorados têm muito de perguntar, de querer saber sobre o outro, e deixem algumas coisas
já meio que pré-combinadas para quando a situação acontecer, vocês saberem como lidar melhor com essa situação. E aí você está falando que se sente insegura, se sente frágil e com muito medo. Um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que quando o parceiro trai, a culpa é exclusivamente dela. Que ele traiu porque em 2011 você deixou muito a desejar, você estava abalada porque a situação financeira de vocês não estava muito boa, e então ele meio que teve um porquê de sair do relacionamento e encontrar uma parceira fora do relacionamento. Sabe, para a gente poder perdoar também, uma coisa muito importante é você perceber que a outra pessoa cometeu um erro. Sabe, foi ele que não conseguiu, foi ele que naquela situação não conseguiu manter ali no relacionamento. E isso eu não estou falando de uma forma acusativa, não, muito pelo contrário. É uma questão assim até mesmo de cumplicidade, de paciência, de carinho, de você olhar para outra pessoa de uma forma mais tranquila, não achar que se ele saiu, se ele teve um caso extraconjugal, é porque talvez você não seja assim tão bonita, é porque você deixou a desejar. Não, era o momento dele. E é muito importante, falo e repito, não estou falando isso como se você estivesse com o dedinho em riste acusando o seu parceiro e ele é culpado por isso é problema dele, ele que não foi homem o suficiente, ou ele que foi covarde, ou ele que foi infiel. Não é isso. É você se tirar um pouco dessa situação, porque nesse momento muito tranquilamente as pessoas ficam inseguras, as pessoas ficam fragilizadas, e se você fica com todo esse peso só para você, isso é muito árduo, isso é muito difícil. Então, amiga fada, eu gostaria que você tirasse um pouco desse peso das suas costas. Se ele, seja lá o que for, por mais que você tenha essa sensação de que foi ela que terminou com ele, a gente sabe. Vai que foi ele também que terminou com ela, enfim, isso não importa. Qual foi o motivo do rompimento do relacionamento deles? O fato é que ele voltou para você. Então isso significa que você é uma pessoa que aos olhos dele vale a pena, e que se também não valesse a pena aos olhos dele, vale a pena para alguém, e se também não valesse a pena para ninguém, você vale a pena para você. E isso é o mais importante. Quem importa mais nas nossas vidas somos nós mesmos. Então, para você que está passando por essa situação e para todas as pessoas que estão passando por essa situação, fique de bem com você. Faça companhia para você, porque afinal de contas, nós entramos nesse mundo sozinhos e vamos sair sozinhos. E nessa situação, procure fazer tudo aquilo que você gosta para você mesmo, pratique meditação, pratique atividades físicas, concentre-se um pouquinho mais nos seus filhos, no seu trabalho, nos seus hobbies e faça mais carinho em você, porque às vezes isso também pode ter sido um motivo de afastamento do parceiro e, consequentemente, uma traição. Você ficou tão distante de você que acabou fazendo com que a outra pessoa também se afastasse de você. Então, traição é um tema que dá muito pano para manga, que tem muita coisa que eu poderia falar e vou continuar falando, mas por hoje é esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Concentre-se mais em você, não coloque tanto o peso nas suas costas, divida a responsabilidade com o seu parceiro, seja cúmplice com o seu parceiro. Apesar de você não tomar toda a responsabilidade, você tem que admitir parcela dessa responsabilidade e procura aprender com esse acontecimento, e eu tenho certeza que você vai sair muito bem dessa situação. E se acontecer de novo, você vai viver de uma forma muito melhor, e espero que não aconteça mais. Espero que vocês tenham um relacionamento fantástico e que vocês consigam perdoar, porque isso é possível, isso é humanamente possível. Muito obrigada, eu sou a Pami Garcia, acredite no amor e viva o seu melhor.